Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Lula que sentiu, hein? Eu falei mais cedo sobre aquela pesquisa do IPEC em que os brasileiros estão insatisfeitos com a economia, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E o Lula fez previsões numa reunião pública, numa reunião aberta, falou que o pessoal está muito pessimista, que tem que ter mais empenho, que o pessoal tem que correr atrás, criticou o Haddad, criticou o Alckmin. Olha que coisa, isso é uma coisa meio desesperada, porque nunca se critica subordinado em público, né? Vamos entender esse assunto aqui, o que pode estar levando o Lula a essa bagunça e por que isso é uma característica do Lula. O Lula sempre foi assim, mas nos governos anteriores tinha uma saída para isso. Nesse governo não tem. O Lula 3 está perdido. Essa notícia foi sugerida por Xandão Marxista 123, Meteorito de Pegasus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula está criticando as previsões pessimistas que ele está falando. É a pesquisa do IPEC que saiu mais cedo, que a gente já falou aqui no vídeo. Um monte das 8 áreas que foram perguntados, o pessoal reprovou 6 áreas, deu empate numa delas, no meio ambiente e educação, só que o pessoal considerou que o Lula está indo bem. E o resto tudo ruim, e mesmo onde está indo bem, não está indo tão bem assim, onde está indo ruim, está indo muito ruim, enfim, isso gerou realmente uma onda de pessimismo, né? Por quê? Porque o grande problema é que o Lula precisa de dinheiro para resolver esses problemas todos, né? E o que acontece nesse caso? O Lula já gastou dinheiro demais, ele torrou muita grana para meramente se manter no poder nesse primeiro ano, né? É uma fábrica de gerar despesa o governo Lula. E agora como é que ele faz para resolver esses problemas que ele precisaria de mais dinheiro ainda, mais recurso ainda? Isso é um problema, isso aí que ele está enfrentando esse negócio. Ele acha que tem que dar uma chacoalhada na equipe, dar uma melhorada na equipe, fazer o pessoal mais animado e coisa e tal. O problema é que o Lula não é um bom líder. Ele não é um bom líder, a verdade é essa. E nunca foi um bom líder. O Lula é uma figura de relações, de falar com as pessoas e coisa e tal. E olha só, eu critico ele assim, mas eu sei a dificuldade que é ser um líder. Para mim também, em determinado momento da minha vida, quando eu me tornei gerente, eu passei a gerenciar uma equipe, depois acabei montando a minha empresa e coisa e tal. Cara, isso é muito mais difícil do que parece. Você liderar uma equipe é uma coisa complicada, né? E tem algumas regras que são meio óbvias, né? Que mostra que o Lula não tem capacidade ou então está tão desesperado que nem se tocou que está fazendo isso, né? A regra mais básica é você critica em privado um subordinado e elogia em público. Elogiar, você elogia em público, porque você quer dizer que o cara está fazendo a coisa correta. Mas na hora de criticar a pessoa, criticar um subordinado seu, você critica em privado. Por quê? Porque em qualquer equipe, aquela pessoa que está debaixo de você, ela tem outras pessoas também, ela vai ter que participar de outros processos. Se você critica a pessoa publicamente, você está tirando o poder dessa pessoa para outras ordens, outros elementos que ela vai ter que dar ordem, outras coisas que ela vai fazer. Então, é aquele negócio, se você acha que tem um subordinado seu que não serve mais para nada, você demite o cara, você não vai dar esporro nele, você demite ele. Agora, se você quer dar esporro em alguém, se você quer criticar alguém, você quer criticar aquela pessoa, olha só, ela está fazendo tudo certo, mas está errando naquele aspecto ali, naquele pontinho ali, ela está errando. Aí você chama em privado aquela pessoa e critica, fala para ela o que ela pode fazer melhor e coisa e tal, privado, né, por dentro, sem criticar abertamente. Por outro lado, quando você vai elogiar, você elogia em público. Isso aí é regra zero de administração. Isso daí, se você começa a criticar os seus subordinados, você tira o poder deles, e aí que eles não têm capacidade de melhorar mesmo. Aí você acaba com uma equipe desestimulada e sem capacidade de mudar esse desestímulo dela, né? E foi o que o Lula fez. O Lula, na reunião dele aqui, ele disse que o Alckmin era lento, que olha só, eu acho que a gente tem que gostar de fazer isso. Quem não gostar não entra na política. Até aí tudo bem, né? Agora é importante terem clareza que política é arte que permite a gente conviver na adversalidade com pessoas de que a gente tem divergência. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad tem que, em vez de ler um livro, perde algumas horas conversando no Senado, na Câmara e coisa e tal. Ou seja, criticou o Haddad. Ô Lula, quem diz que o Haddad lê, meu amigo? O Haddad é um idiota, cara. O Haddad não lê também, não, é igual você, Lula. Mas enfim, mas criticou tanto o Alckmin quanto o Haddad, né? E ele pode achar que está fazendo isso, por quê? Porque o Alckmin e o Haddad são, em tese, as pessoas que ele tem mais proximidade ali no ministério, né? Então você pode entender que ele fez isso até para dar um recado para os outros
atacando aqueles que são mais fortes dentro do governo. Mas a verdade é que acaba não sendo assim, isso acaba sendo um desestímulo para essas pessoas e acaba enfraquecendo a posição delas perto dos demais, né? Então, ou seja, o Lula fez uma lambança, isso é o que se chama de lambança nessa reunião que ele pediu isso daí. Fruto de quê? Fruto do desespero da situação que ele está vendo que está perdendo popularidade e que não tem muito como reverter isso, né? A grande problema é esse. Se fosse uma queda de popularidade, que o pessoal visse uma saída lá atrás, não tem, né? A situação vai piorar ainda mais daqui para frente. E aí você começa a bater o desespero no Lula, daí saiu isso daí. Mas não é só isso. O Lula sempre teve essa dificuldade de liderar. Ele não é um cara que está capacitado a fazer esse tipo de coisa, ele não inspira exemplo, ele não usa valores para fazer liderança. Então, naturalmente, ele é um líder ruim, né? Ele é um cara que é um bom comunicador, ele tem uma capacidade de comunicação. É inegável você dizer que o Lula não sabe comunicar, é besteira, ele sabe comunicar, sabe falar muito bem para o público e coisa e tal, mas a verdade é que liderar é mais do que você se comunicar, é muito mais, né? Então, o Lula tem esse problema. Ele sempre teve esse problema. Mas o que acontecia no governo Lula 1 e Lula 2? Né? No governo Lula 1 e Lula 2, sempre teve a figura oculta atrás da pessoa que é um cachorro. Lembra da Dilma, né? Aquela piadinha da Dilma? Mas sempre teve uma figura oculta por trás do Lula. No início do governo dele era o Zé Dirceu. Quando o Zé Dirceu foi queimado, virou o Palocci. E o Palocci ficava fazendo essa tarefa da gestão por trás dos panos ali, né? Então o Lula podia ficar, digamos, com as relações públicas do governo, falando para a imprensa, falando as besteiras dele, enchendo a cara de pinga e não sei o que lá. E quem realmente liderava a parada ali por trás era o Palocci. No início foi o Zé Dirceu, depois foi o Palocci, durante os governos Lula, né? A mesma coisa, mais ou menos, aconteceu com a Dilma, né? Só que a Dilma deu o azar de botar o Mercadante como essa pessoa que ficava controlando as coisas por trás. O Mercadante é um idiota, fez as merdas todas, e daí o governo Dilma, né, aconteceu o que aconteceu com ele, né? Então, o Lula está perdido agora. Por quê? Porque agora ele não tem essa figura. Lá no governo Lula 1, no governo Lula 2, ele tinha esse pessoal atrás dele ali que ficava fazendo a gestão propriamente dita, né, controlando a coisa propriamente dita. Não estou dizendo que o Lula não mandava no governo dele, é lógico que mandava. Mas naquela época era um Lula mais humilde, um Lula que ouvia mais e coisa e tal. Então ele acabava se enquadrando bem nesse esquema, e aí ele tinha realmente pessoas com capacidade de liderança, com capacidade de formar equipe, com capacidade de manter o grupo de trabalho, né? Agora não, agora o Lula está sozinho, a única pessoa que tem perto dele dando um conselho para ele que ele ouve é a Janja, e aí, meu amigo, a Janja também não deve ser uma boa líder. Eu não conheço a Janja, na verdade, não sei como é que ela é, mas não acredito que seja também uma pessoa com capacitação para liderança. Isso é muito mais difícil do que você pensa. Você pode achar que você seria um bom líder, que você coordenaria uma equipe muito bem. Vai por mim, não é uma coisa fácil de fazer. Enfim, essa questão do Lula, né? O Lula hoje tem essa falta. Primeiro, o que fez essa lambança? Preocupado, né, com a situação, realmente está apavorado. E segundo, ele não tem mesmo capacidade de fazer isso e não tem ninguém para fazer isso por ele. E aí o que ele está enfrentando nessa história? É o que o pessoal está chamando aqui de incêndio federal, né? O fato é que, como o Lula não tem ascendência sobre a equipe dele, tem um monte de gente que, em tese, é subordinado ao Lula, mas, veja, quando você está liderando alguém, você pode liderar por ascendência, mesmo que as pessoas confiam em você, as pessoas acham que você é a pessoa responsável, você tem capacidade para fazer aquilo, ou você pode liderar de forma simplesmente pela burocracia, né? É muito comum em órgãos públicos isso. O cara lá é o chefe, tem o cargo de chefe, então ele tem o direito de mandar. Mas quando você manda puramente pelo aspecto institucional, puramente porque você tem o cargo acima, isso acaba não dando muito certo. As pessoas não tendem a seguir a pessoa se é meramente por ordem, né? Eu mandei, então tu tem que seguir. Não, tu tem que ter ascendência. Tu tem que mostrar para a tua equipe que você realmente é capaz de liderar eles, né? E a equipe está sentindo que o Lula não é. Aliás, sempre teve essa visão, né? De novo, o que acontecia antes? Antes você tinha o atrás do Lula ali, tinha pessoa por trás do Lula que fazia esse papel de liderança. Hoje em dia você não tem mais. O pessoal já olha para o Lula, mesmo a equipe dele, mesmo os petistas, né? E vê um cara velho que está falhando, que o governo está afundando, e o pessoal começa já a pensar no futuro deles, né? O Haddad para um lado, o que o pessoal está falando aqui, ó, conflitos, a fogueira dos conflitos queima na gestão Lula 3. Cada um está preocupado com o seu lado mesmo, porque já viu que esse governo não vai muito longe. O Lula não tem essa capacidade de gerir o pessoal. Então,
cada um preocupado com a sua própria visão. Por exemplo, tem uma briga enorme nesse momento entre a Anísia e o Camilo contra o Haddad, né? Porque o Haddad está com a preocupação, o Haddad precisa cortar gasto, né? E tem os gastos obrigatórios em saúde e educação, que consomem quase todo o orçamento. E aí o Haddad quer desvincular isso, e lógico, a Anísia da saúde e o Camilo da educação não querem essa desvinculação, né? Então, no final das contas, começa a ter essas brigas. Por que tem essas brigas? Porque é falta da liderança do Lula. O que o Lula acha disso? Ninguém sabe. O Lula não está nem aí. O Lula não deixa claro nada. O Lula não sabe para onde ir. O Lula não tem um plano para o Brasil, não tem um plano para nada. Ele não tem uma proposta, né? Isso é que falta no governo Lula e faltava desde o início. A única proposta do governo Lula sempre foi tirar o Bolsonaro. Isso ele já fez. Então agora está esse clima de fim de festa, cada um indo para o lado, né? Se prepara, vai piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.